Pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? A gente viu nas aulas anteriores, a gente fez algumas atividades sobre os circuitos em série, tá? Circuitos elétricos com resistores em série. Aí assim, esses circuitos elétricos que a gente viu, que são em série, eles são muito simples, tá? Basicamente a gente tem essas contas que a gente fez. A gente vai achar a resistência total, que é somar todas as resistências. A gente tem o cálculo da corrente total que a gente fez, que ele se estende para todas as correntes dos outros circuitos, né? E depois a gente tem a queda de tensão de cada um, que a gente vai olhar para a queda de tensão de cada resistor, beleza? Depois disso a gente vai falar um pouquinho agora sobre circuitos em paralelo, tá? O que acontece? Aí a gente tem algumas mudanças que elas são bem expressivas, tá? Vamos fazer um circuito paralelo aqui, um desenho bem simples, tá? Vamos fazer o mais prático possível. Como o próprio nome fala, circuito em paralelo. Agora eu tenho resistores em paralelo, como se fosse duas linhas em paralelo aqui, tá bom? Esses aqui são os nossos resistores do circuito em paralelo, tá bom? Eu tenho aqui dois resistores, eu vou chamar esse aqui de R1, R2, tá bom? Antes da gente fazer qualquer tipo de conta de cálculo, a gente tem que entender como que a gente calcular o REC. Vocês lembram lá que a resistência equivalente, que é o REC, né? Em série, a gente soma. Tem um circuito em série, quando a gente tem um circuito aí série, a gente soma R1 mais R2 mais Rn. Rn é a quantidade de resistores que a gente vê lá, independente da quantidade que seja. No circuito em paralelo é diferente, tá? Como que é esse daqui? Vamos fazer uma suposição que eu tenho aqui um resistor de 10 ohms e aqui também um de 10 ohms, tá? Em circuito paralelo, tá? Como a gente tem aqui, como que seria essa resistência equivalente, tá? Do circuito para nossa resistência equivalente seria o que? Seria o produto do primeiro com o segundo resistor dividido pela soma deles, tá? Essa é a fórmula para a gente achar a resistência equivalente ao circuito em paralelo, tá bom? Seria R1 vezes R2 dividido pela soma dos dois, tá? Fazendo desse aqui, tá? Pegando a prática aqui, como é que a gente faria? Olha só, a gente tem aqui então a resistência equivalente, seria o R1, que é 10, vezes o R2, também é 10, dividido pela soma deles, 10 mais 10. Então a resistência equivalente nossa, aqui seria 100, né? Dividido por 20. Eu cortando esses dois aqui, 10 dividido por 2, a minha resistência equivalente, você pode observar que ela é 5 ohms, tá? Olha que bacana. Então, essa é a diferença, tá? Básico do circuito em série com paralelo para a gente achar a resistência total, tá bom? Lembrando que a gente está só procurando a resistência total, a gente não está olhando para outras coisas que a gente vai ver mais à frente. Resistência total, um circuito em série, eu somo, em um circuito paralelo eu utilizo essa fórmula aqui, tá bom? REC é igual a resistência vezes R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, beleza? Nesse caso aqui deu 5 ohms, tá? Bacana. Vamos fazer uma suposição agora que a gente tenha um exemplo aqui agora com 3 resistores, tá? Eu tenho 2 aqui. Agora eu vou ter o terceiro. R3, vamos supor que ele seja 5 ohms, tá bom? Eu tenho R1, R2, R3. Aí basicamente assim, tá? O que acontece? Eu tenho duas formas de descobrir. Eu tenho essa que é já a minha fórmula, né, que a resistência equivalente é igual ao primeiro resistor vezes o segundo resistor dividido pela
soma deles. Para ser muito sincero, a gente não vai ter uma quantidade de resistores absurda, né? Não vou ter aí 10, 20, 30 resistores, tá? Então, o que a gente pode fazer? Usando essa fórmula, a gente já sabe que esses dois aqui juntos, né? A gente vai escolher pares de resistores para fazer. A gente não vai conseguir fazer os três juntos com essa fórmula, tá? A gente vai fazer pares por cada vez, tá bom? Eu vou pegar esses dois aqui, esse de 10, esse de 10, como a gente já fez lá, 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, deu aqui 100 dividido por 20, que é igual a 5 ohms. Seria a mesma coisa que esses dois, ou seja, a resistência equivalente desses dois aqui é 5 ohms, tá bom? A soma, digamos assim, dessas duas resistências, eles em paralelo. Então, seria a mesma coisa que eu redesenhar o meu circuito da seguinte maneira. Eu fizer isso daqui, ó. Agora, eu tenho um circuito de 5. Vocês perceberam que esses dois se uniram, formaram apenas um de 5. E eu tenho outro aqui que também é de 5 ohms. Seria mais ou menos a mesma coisa, tá? É até algo interessante para a gente ir redesenhando o circuito, principalmente no início, para a gente aprender, até chegar a um resistor só. Quando a gente chegar a um resistor só, é a resistência total. E agora eu já tenho os dois, beleza? Os dois eu vou fazer a mesma fórmula, a mesma coisa, ó. Resistor 1, 5, vezes resistor 2, que também é 5, dividido por 5 mais 5. No caso aqui eu tenho 25, dividido por 10, seria no caso 2,5 ohms. Então a resistência total do meu circuito, né? A REC total desse circuito seria 2,5 ohms, tá? Essa, no meu ponto de vista, é a forma mais fácil de você encontrar esses valores, tá? É a forma mais prática da gente encontrar esses valores de resistência, certo? Então essa aqui seria uma maneira, a meu ver, mais simples de fazer quando a gente tem menos resistores. Eu faço de 2 em 2. Agora a gente vai fazer mais alguns, tá? Tem uma outra forma de fazer? Existe uma outra forma da gente fazer uma outra fórmula que a gente consiga fazer todos os resistores, todos, ao mesmo tempo, independente da quantidade que tiver desses resistores, no caso, né? Até então agora, nossa REC a gente sabe que é 2,5, eu fiz esses dois, peguei o resultado, depois eu fiz com 5. Uma outra forma de a gente fazer, que é uma outra fórmula, a gente tem o seguinte, ó, 1 sobre REC, que é resistência equivalente, é igual a 1 dividido, ou a gente pode fazer assim que é mais simples, né? 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3 e assim sucessivamente. Eu posso inclusive colocar da mesma forma que eu faço lá no série. Rn, que significa que a quantidade de resistores que eu tiver aqui, infinitamente eu coloco esses valores, tá bom? E aí eu vou transcrever aqui para baixo, tá? O que a gente vai fazer? 1 é igual, REC, que é igual 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 5. Para a gente resolver aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar o MMC desses caras aqui. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Eu vou colocar todos esses números e vou dividir aqui pelo menor número. Por exemplo, eu vou dividir por 2, isso aqui é matemática. 2 por 5 vai dar 5, beleza? Por 5. 5 aqui não tem, eu vou simplesmente repetir esse número aqui, tá bom? 3 não dá, eu vou colocar o 5. 5, 1, 1 e 1. A gente já sabe quando repetir o número 1 aqui, a gente encerra, a gente multiplica esses dois aqui. Eu vou ter o mínimo múltiplo comum que vai ser 10. Então o que eu faço? 1 sobre REC é igual. Aí eu consigo colocar esse número 10. Aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui,
Divido por esse, 10 por 10, dá 1 vezes 1. 10 dividido por 10 dá 1, vezes esse cara é 1. 10 dividido por 5 vai dar 2, vezes 1, 2. Bacana? Aí a gente vai ter aqui o resultado que vai ser 1 sobre resistência equivalente, 2, 3, 4, dividido por 10. Beleza? A gente pode fazer aqui, inclusive, regra de 3, né? Que vai ser o que, na verdade, aqui o que? Vai ser 4 rec dividido, que é igual a 10, né? Então, a nossa resistência equivalente é igual a 10 dividido por 4, beleza? Resistência equivalente é igual a 2,5 ohms. Tem as duas formas, tá? Quem não tiver uma intimidade com o MMC, que eu não é o foco agora, não vou falar sobre MMC, faz daquela outra forma, mas também assim você consegue encontrar, tá? Você consegue encontrar resistência equivalente. Essa forma aqui, ela é um pouco mais tranquila, mais fácil de fazer quando você tem uma quantidade de resistores muito grande, você não tem que ficar valendo de 2 em 2, tá? Você faz assim que resolve, bacana? Vamos fazer um outro exemplo aqui rapidinho, só pra gente realmente fixar, e aí eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Vou passar alguns exercícios aí pra gente ir treinando, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 resistores, tá? É mais que o suficiente, né? Então aqui, vamos lá. Vou colocar aqui um valor de 20 ohms. Prestando atenção que eu não estou falando de tensão de corrente, tá? Por enquanto a gente está aprendendo só resistência equivalente. Então aqui eu tenho um de 20, vou colocar aqui um de 10 ohms, o outro de 10 e um de 5, tá? Eu vou fazer aleatoriamente, beleza? Eu vou escolher de 2 em 2, tá? Qual? O que eu quiser. Aí vai ser um macete bacana, olha só. Sempre quando eu tiver, não sei se vocês perceberam no primeiro que eu fiz, foi meio de propósito, sempre quando eu tiver dois resistores em paralelo que tiverem o mesmo valor, a resistência equivalente dos dois vai ser a metade de um deles. Por exemplo, eu tenho 10 e 10, a resistência equivalente desses dois é 5, vocês viram no exercício passado. E aí eu tinha um de 5 e o outro de 5, a resistência equivalente dos dois é a metade de um deles, que é 2,5. Então assim, ó, já eu consigo matar a charada de imediato, tá? Daria para fazer? Daria. Mas como a gente está iniciando, a gente vai fazendo passo a passo, todos eles, tá bom? Então assim, ó, uma coisa muito interessante para a gente identificar o circuito paralelo. Olha só, o início de um resistor, ele sempre está conectado ao início de todos os outros, tá vendo? E o final está conectado ao final de todos os outros. Então o que significa isso? Esse cara está em paralelo com esse, mas também está em paralelo com esse, com todos, tá? Então assim, eu posso perfeitamente fazer esse com esse com esse, e depois eu faço todos os dois, ou senão eu faço de 20 com esse de 10, esse de 10 com esse de 5. Eu faço da forma que eu achar melhor, não vai alterar o resultado, tá? Para não complicar muito, eu vou fazer com esses dois aqui, tá bom? Vamos lá, ó, resistência parcial, né, equivalente aqui, vai ser, lembrando, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Quando eu falo R1 R2, não significa que tem que ser só esses dois, né? Porque na verdade a gente coloca R1, R2, R3 e R4, certo? Na fórmula que eu estou fazendo, como são só dois resistores, eu estou falando que esse é 1 e esse é o 2. Então vai ser aqui 20 vezes 10 dividido por 20 mais 10. Bacana? Então aqui ó, a gente tem 200 dividido por 30. 20 dividido por 30 é 6, vai dar uma dízima, né? 6,6666. E aí vai
vai embora, tá? 20 dividido por 3, 6,66666 ohms. Bacana? Então seria a mesma coisa se eu reescrever aqui o meu circuito, tá? Seria esse cara aqui, ó, como se eu tivesse uma resistência única de 6,6666 ohms. Ou escrevendo com a dízima periódica, de uma forma mais simples, né? 6,6 ohms. Bacana? Eu fazendo de 10 de 5, agora eu vou fazer esses dois juntos. Bora lá, olha só. Resistência equivalente. 10 vezes 5 dividido por 10 mais 5. Então aqui eu tenho 15. Perdão, 15 não, 15 é embaixo. Eu tenho aqui 50 dividido por 15. Então eu tenho 50 dividido por 15, vai dar 3 igual a 3,33. Aqui vai também dar uma dízima, tá? Vamos representar ela assim, ó. Beleza? Então aqui é como se eu tivesse 3,3 ohms. Uma dízima periódica. Bacana? E agora é o seguinte, agora eu tenho os dois. Eu tenho esse e esse cara. O resultado desses dois e o resultado desses dois. Agora eu pego esses dois para fazer, para encontrar o final. Essa realmente vai ser a minha REC final, 6, lembrando que para fazer a conta a gente não pode usar dízimo, tem que usar todas as casas. Vezes 3,3333, usar 5 casas, né? Dividido pela soma deles. Mais. Aqui a gente tem então vezes 6, a gente vai ter 22,2222 e aqui vai dar quase que 10, né? Eu vou fazer exatamente quanto que der aqui para não vai chegar a 10, vai dar fazer real aqui, beleza? Para ficar mais preciso, não é 10, tá, gente? Dividido por 9,999995. Vai dar aqui, então, um total de 2, também vai dar uma dízima periódica. Então, essa seria a resistência equivalente. Bacana? Fiz dessa forma, tá? Existe possibilidade de fazer do outro jeito? Tem, não tem... Perdão. Não tem problema nenhum. Cada um faz de uma forma que quiser. Eu vou colocar aqui o resultado, que é o modismo, para a gente fazer daquele outro jeito lá, tá? Cada um vai fazer do jeito que achar melhor. Vai depender de vocês aí, tá bom? A gente fazendo aqui, ó, 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 pela primeira resistência, que é 20, mais 1 pela segunda, que é 10, mais 1 pela terceira, que também é 10, mais 1 para cima, tá bom? Tirando o mínimo múltiplo comum desses caras, eu vou colocar todos os números aqui, ó. Bacana? Vou dividir aqui, eu vou dividir logo por 5, que é mais fácil, tá? 5 aqui vai dar o 4, beleza? 2, 2 e 1. Aqui eu vou dividir por 2, dá 2, 1, 1 e 1 dividido por 2. Bacana? Aqui vai dar 10 vezes 2, eu tenho 20, tá? Então vamos lá. 1 sobre resistência equivalente é igual a 20. Esse cara dividido por esse dá 1 vezes aquele lá. 20 dividido por 10, 2 vezes 1, 2. Mais 20 dividido por 10, 2. Mais vezes 1, né? 2. 20 por 5 dá 4. Vezes 1, 4. Então aqui a gente vai ter 1 sobre resistência equivalente é igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 dividido por 20. Bacana? A gente fazendo aqui, a gente vai ter resistência equivalente, que é igual a 20 dividido por 9.
20 dividido por 9, a gente tem o resultado então que é 2,2 e aí vai embora, que é o mesmo resultado lá de cima, tá? Ou seja, das duas formas que eu fizer, o resultado tem que ser exatamente o mesmo, tá bom, gente? Não pode dar divergência. Essa é a forma da gente fazer resistência equivalente. Bacana? Eu tenho as duas fórmulas. Eu tenho, repetindo, vamos lá, vou repetir as fórmulas, tá? Vou colocar aqui no cantinho, ó. Eu posso fazer resistência equivalente igual R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Só que aí eu faço de 2 em 2, eu vou pegando o resultado e vou diminuindo o circuito até chegar no final. Ou eu tenho 1 sobre resistência equivalente dividido 1 sobre R1 mais 1 sobre Rn, que é a quantidade de resistores que eu tiver, tá? São as duas que eu vou utilizar. Bacana? Eu vou passar algumas atividades para vocês fazerem também. Depois que a gente tiver bastante noção sobre os resistores aqui, tá? Resistência equivalente e circuito paralelo, a gente vai começar a calcular nossas tensões e as nossas correntes também, tá bom, gente? Boa noite para vocês aí, bom estudo.